Nesse primeiro bloco de Anatomia da Ilusão, nós observamos a técnica de fazer, falar e triangular para uma câmera e para a internet, que é um veículo que exige frases curtas, muito grafismo e precisão espacial. No próximo bloco de Anatomia da Ilusão, nós vamos examinar a técnica de compor personagens em monólogos e contracenas de maneira mais aprofundada. Eu falei muito em técnica, nessa arrumação da lenha da fogueira, e agora eu quero terminar falando um pouco do fogo, da fé cênica, que é o fundamento da interpretação. Existem 4 qualidades para se tornar um bom intérprete: respirar, ser simples, ser generoso e ser criativo, ou seja, ter a capacidade de se inventar. Acho que o primeiro atributo para um bom ator é respirar em cena. O ator que respira, ele torna-se fluido. A interpretação dele tira aquelas bengalinhas da astúcia, dos jogos mentais, do corpo travado em apneia, que traz cacuetes, que vidra os olhos, que faz gaguejar e que dá todos aqueles vícios e aqueles lugares comuns que a gente não quer ver na arte. Quando a gente respira, a gente está consciente, então a gente produz arte. O corpo torna-se fluido, o olhar se relaxa, os gestos ocupam um lugar certo, a gente fica sabendo o que faz com as mãos. E tudo isso produz uma expressão bonita, uma magia. Eu acho que aquilo que nós chamamos vulgarmente de canastrão é aquele ator que não respira. Ou seja, ele entra em cena, em apneia, e aí ele não percebe o espaço que ele ocupa. Ele não contracena, porque ao invés de escutar o que o interlocutor está dizendo para ele está muito preocupado escutando a resposta que ele vai dar na sequência. Então ele não está ali fresco no momento presente. Ele é vaidoso, o corpo dele fala dele mesmo e não do personagem. Ele é demonstrativo, quer dizer, ele faz o que ele fala, ele tende a ser explicativo, ele tende a ser o psicólogo dos seus personagens, quer dizer, ele explica os personagens, ele torna-se um pouco prolixo. Então ele perde aquela simplicidade bonita e clara do bom ator. O segundo atributo é a simplicidade. O ator simples, ele tem a modéstia de entrar em cena apenas para fazer, falar e triangular. Ele não interpreta. Ele deixa isso para o público, porque quem interpreta é o público. A gente tem que pensar que o público não está lá para fazer um papel passivo. O público está lá para te interpretar. É o público que interpreta, que diz se gostou, se não gostou, se a cena estava bem, se não estava bem, se entendeu, se não entendeu, ou que vai explicar se alguém tiver que explicar. Se o ator, além de fazer, de falar, de triangular, ainda for explicar, ou seja, interpretar, aí ele perde a simplicidade. O terceiro atributo é a generosidade. Eu acho que o ator generoso, ele tem a magia de fazer clique no nosso coração. A gente sai do cinema ou do teatro de uma maneira diferente. Nós precisamos sair diferente de como nós entramos. Quando a gente vê um mau ator, nós podemos admirar os seus músculos lindos, suas cenas fantásticas, seus diálogos inteligentíssimos, mas não dá esse clique que nos faz mudar alguma coisa dentro da gente. Já o bom ator consegue fazer isso com o nosso coração. Quando eu penso, por exemplo, em Marcello Mastroianni, quando eu lembro dele, eu digo, claro, ele é um maravilhoso ator. Por quê? Porque ele me fez rir, porque ele me fez chorar.
porque ele me provocou melancolia, eu tive vontade de botar ele no colo, ele me provocou um monte de sentimentos. Em que cena, em qual filme, em que lugar, não lembro. Não lembro. Depois de um tempo, o que fica não é o filme, um enredo, a história. Depois de um tempo, o que fica é aquilo que o ator provocou em mim. É o sentimento que ele deixou guardado dentro de mim. Então, eu acho que é isso que o bom ator tem que caçar. Chegar nesse lugar das pessoas. E nesse lugar, a gente não chega com a cabeça. A gente chega quando a gente coloca o nosso coração e a gente alia essa técnica. O quarto atributo é a autoinvenção. Porque o grande ator se inventa, ele tem que ser instigador, ousado, criativo, ele tem que se superar, passar por cima de todas as regras de técnica e ter a coragem de ousar. Eu tenho visto que hoje em dia, por conta dessa precisão técnica, muitos atores pararam de ousar e tornaram-se como que funcionários públicos da arte de representar, por medo de fazer coisas muito grandes ou de tornar-se muito expressivos demais para uma câmera. Isso é verdade, existe essa técnica que te contém, mas nunca a técnica pode te conter ao ponto de você perder a sua força criativa, de inibir a sua ousadia. Então, eu acho que você tem que fazer um ponto, uma mistura entre a ousadia e a correção técnica. E se inventar, porque o grande ator é um inventor de si próprio.